indivíduo está sentindo a Morena pelo São Bernardo. Bora. Tudo isso agora, no Alto Tietê em Alerta com Edson Tavares. Boa noite, pessoal. Começa mais o Alto Tietê em Alerta. Cursini, boa noite. Boa noite, Edson. Tudo bem? Tudo ótimo. Estou sabendo ótimo. que você vai apresentar hoje o Giro nas Estrelas. A fofoca é comigo hoje. Com você. A diretora pegou do camarim lá uma peruca loira, longa. Peruca loira, longa. E é você. Você vai ter que falar hoje do Lobão. Lobão, Ele foi infeliz, Foi infeliz. Na crítica que ele fez aí, envolvendo o Raul Seixas. A filha dele tá brava com ele. Não, ninguém fala mal Não, de mas Raul não vai Seixas, falar nada não. agora. Tá Depois bom. você fala, no final, tá bom? Tá? Final. Você vai sentar na cadeira, E vamos. vai cruzar as pernas e Tudo vai isso. descer a lenha, tá bom? Não vai ser tudo isso não, pessoal, mas Tá. a gente vai falar sobre o Lobão Mas e outras coisas aí. Mas Tem agora mais o caso notícias. é sério, Cursini. O caso é sério agora. Um marginal, um bandido. Bandido. A polícia está procurando, parece que vê uma notícia que ele foi preso. Um canalha, ele violentou uma mulher de 68 anos na casa dela e ela estava até se recuperando de dengue. Você pode ver pelas imagens, esse indivíduo, esse marginal, ele entra na casa dela com essa bermuda verde aí, ó, entra com essa bermuda verde, comete um estupro lá, rouba o celular e ela começa a gritar. Ela empurra ele e começa a gritar. Ele entrou primeiro na casa vizinha, parece, antes. Depois ele foi para outra, é isso? Isso, exato. isso. Entendi. Aí ele sai. Esse daí é o Taon Gomes, de Ela estava sozinha. 24 anos. Ela estava se recuperando, estava no quarto recuperando. dela, deitada. E esse canalha entra lá, comete o estupro, rouba o celular, o pessoal começa a gritar lá, ela começa a gritar, todo mundo percebeu a cena lá. Você pode ver que ele sai de toalha, ô Cursini, e ele vai apertando o passo, ele sai correndo, esse indivíduo, esse canalha. Você vê que o cara é um psicopata, né? O cara, ele tem 24 anos. 24 anos. E a senhora tem 68 anos, né? 68. E ele só não, pelas evidências, só não matou ela porque ela começou a gritar e empurrou ele do quarto. Ô, Cursini, você vê esse canalha, ele tem 24 anos, né? E ele foi lá, cometeu o estupro, né? E roubou o celular dela. Ela tem 68 anos. 68 e ele 24. 24 anos. Agora, nesse caso aí, a pena vai aumentar, porque ele cometeu um furto também, né? Furto não, ele roubou ela. Ali né? é o roubo, Ele né? roubou É ela, o né? roubo, não é furto, não. É. Ele usou a violência, só a violência do estupro e a subtração do celular dessa idosa Certo. já caracteriza o roubo. Então ele vai responder estupro e esse estupro ainda vai ser ainda agravado. Foi contra idoso, né? Sim, Contra o idoso. Por isso que tem o Estatuto do Idoso, ele pode Isso, ser preso com agravado. essa também. O Código Penal ele já prevê essas agressões contra crianças, né? E contra idosos, né? E, naquele momento ainda, ela estava vulnerável, se recuperando da dengue ainda, né? Agora, Então vai ter um agravamento bom na pena dele. Não falaram lá, ela foi feito o pior, mas ela teria que passar pelo... fazer os exames, não teria? Sim. Os exames. Se chegou a ter conjunção carnal, né? Tem que verificar se teve a conjunção carnal, porque o estupro não precisa, Sim, teria que fazer não o precisa exame ter, com delito, ter né? a conjunção carnal, né? Mas se ele passou a mão nela ou ele agarrou ela, já vai caracterizar, né? O estupro. Então, se houve a conjunção carnal, ela tem que fazer esses exames também, né? Fazer exames. E o que foi bom, como que ele foi identificado? A própria mãe. Exatamente. A própria mãe Os dele... pais falaram, é ele, porque tinha a fotografia dele, falou, é ele. São pessoas que tiveram uma atuação decente. Não, é o meu filho, eu reconheço A como mãe filho. dele, só para você ter ideia, a mãe dele viu a gravação, os policiais foram até ela, mostraram a gravação, ela reconheceu, falou, essa bermuda aí é do meu filho. Inclusive, essa bermuda, esse canalha ganhou do primo do Rio de Janeiro. Ele deixou umas roupas lá, né? Que Isso, ele deixou bermuda, chinelo. Deixou tudo, saiu correndo. Saiu de... E a dor da mãe de ter que entregar o próprio filho, a gente entende, mas ela entendeu também que o filho foi errado, né? Que o filho foi errado, ela entendeu e fez a denúncia. Não, mas né? parabéns, ela tem um filho que parabéns. é marginal, né? É mãe, mas o filho dela é marginal, é bandido. Exato. E a sorte dele, que eu fiquei sabendo da notícia agora há pouco, ele foi preso, né? Foi preso. Ele fez o contato com um advogado, o advogado Ele se pediu para ele se entregar, porque ele já estava identificado. Algo pior poderia acontecer com ele na rua. Sim. Né?
Então, por incrível que pareça, na cadeia ele estaria mais seguro do que na própria mas rua. não está muito não, porque você sabe a pessoa que comete esses atos aí que acontece lá na cadeia, né? Exatamente. Se ele não for separado dos demais presos, ele corre um sério risco. Bom, mas importante é que esse marginal está preso, né, Corsini? Isso. Corsini, agora um ato de covardia deve vir do Rio de Janeiro. Um professor de artes marciais, né? capoeira. Né? Ele é de artes marciais, capoeira também. O que acontece? Tem um pessoal que treina lá com ele, você pode ver aí que... na escola, né? Isso, lá na escola. Esse menino de 11 anos, ele tem autismo. Ele tem 11 anos, você pode ver que ele está brincando com as crianças lá, inclusive essa menina aí, ó. Ele brinca com ela, chuta a bola, mas criança, né? Exato. Aí na segunda vez você pode ver que ele até brinca com o moleque pula em cima dele e tudo, mas na segunda vez que ele chuta a bola, esse canalha, esse idiota pega, olha a rasteira que ele dá desse moleque, quase mata o moleque aí, quebra o pescoço. Foi uma rasteira forte, hein? Forte, você pode ver que ele caiu. Ele levantou o menino caiu, né? Ele quis, ali deu para ver que ele já estava com ódio do moleque, porque do nada ele levantou, entendeu? Agora, se não tivesse as imagens, o Corsini, ninguém ia falar. Exato, E você sabe o que aconteceu também? Esse canalha falou a versão dele para a direção da escola, deram 2 dias de advertência para a criança que foi vítima, falando que ele desrespeitou o professor. Aí foram ver as imagens e viu que o errado é o professor. Aí a escola pegou e expulsou ele. Tinha que mandar para a cadeia esse canalha. Ele vai ter que responder por 2 motivos. Não, além de uma criança, além de ser uma criança, é uma criança autista, né? Sim. Super vulnerável, além de ser uma criança vulnerável. Agora, me parece que a escola nem desculpas pediu aos pais. Não pediu desculpa. Né? Agora vocês em casa que estão vendo aí que tem as crianças nessa escola, fique de olho aí, porque se ele fez isso com a criança autista aí, imagine com seu filho, né, Corsini? Exatamente. E a atitude da escola, isso que tem que levar em conta também, a atitude da escola. A escola deveria reconhecer o erro, Pedir desculpas aos pais, né? Aliás, a todos os pais, porque tinha criança em volta também que viu a rasteira. Né? A escola não fez isso. A escola, pelo contrário, se omitiu, talvez com medo de um processo até de danos morais, inclusive, né? E o professor que deu essa rasteira, ele vai ter que responder aí sobre os maus tratos, ou se a criança se lesionou, vai responder também pela lesão corporal. E a nossa produção entrou em contato com a família, vou entrar com danos morais lá, vou pedir indenização, até o Mirim falou agora, vou pedir indenização lá. Eu acho que essa escola a prefeitura lá do Rio, teria que ver se ela tem um alvará de funcionamento, porque o pessoal que lá trabalha parece que não tem capacidade técnica para estar desenvolvendo esse tipo de atividade com pessoas especiais nesse sentido, entendeu, Corsini? Isso mesmo. Certo? Sabemos hoje que uma criança com autismo é uma criança perfeita, né? Mas merece uns cuidados melhor. Então tem que ter uma atenção, né? Uma atenção maior, né? Então vai nosso repúdio para essa escola. Exato. E também porque ela não tomou de imediato as providências, só tomou porque depois as imagens foi para o ar. E não reconheceu o erro. E esse marginal, esse bandido, tem que ir preso. Porque é um canalha, se fosse com um filho seu, com o meu, o que eu não iria, né, tomar as devidas providências legalmente? Então, Corsini, esse marginal, não é nem local para ele estar aí. Na verdade, ele tem que ir preso mesmo lá e que justiça seja feita. Né? É verdade. Corsini, vamos para o intervalo comercial, tá bom? Voltamos já, pessoal. Você sabia que os atletas de sumô da seleção brasileira que competiram no Japão estão consumindo o gengibre em conserva da Senshi como parte da dieta deles? Esse é o Gari da Senshi, o famoso gengibre, disponível tanto no pote quanto na versão tradicional. São muitos benefícios, ele acelera o metabolismo, tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, auxilia na digestão, ajuda a combater doenças respiratórias, é eficaz em sintomas da gravidez, como náuseas, e serve também como adstringente do paladar durante as refeições. Seja para acompanhar o sushi, sashimi, uma salada, sua comida, ou até mesmo dar um up na sua saúde com o autêntico sabor japonês. Escolha o gengibre em conserva da Senshi. E você, já experimentou?
Pessoal, voltamos aos comerciais. Assim, mais um caso envolvendo a GCM, São Paulo. O que está acontecendo? Polícia, GCMs, agente de segurança que serviria para cuidar da população aí, cometendo esses atos aí. Nesse caso aqui, Corsini, o Geraldinho, inclusive o Geraldinho cantou no SBT, algumas emissoras. Geraldinho, ele tem 53 anos. Ele tinha terminado o relacionamento com a esposa, arrumou uma namorada lá, e ela é maior pé de cana. Estava tomando uma cachaça no bar lá com o dono do bar, com os amigos lá. O Geraldinho chega cansado, que ele é mecânico, mas também faz serviço de pedreiro, né? Nas horas vagas ele vai fazer um showzinho. É cantor e canta bem, viu? Ele veio de serviço, veio a mulher dele, manguaçando lá com o dono do bar lá. Pegou e ficou com ciúmes dela. Estava com o facão, que ele estava fazendo serviço de pedreiro, e com o facão, mandou ela embora, começou aquela briga lá, o dono do bar, ela começou aquela briga. Ele pegou e foi para a casa dele. Foi para a casa dele, tarde da noite. Ele falou, não vou abrir a porta para ela. Não abriu, trancou a porta lá. Ela, não contente, pegou e chamou a GCM. A GCM veio, bateu na porta, ele não abriu, ele pensava, segundo o relato, ele pensava que era o pessoal do bar lá para brigar com ele. Não abriu a porta. Ele não sabia da GCM, né? Que estava junto com ela. Tá. Assim. Mas errado, a GCM arrombou a porta, que não poderia. E ele pegou, gravou todo o crime. Ele pegou o celular dele, colocou para gravar e colocou no bolso. A GCM não sabia. Aí você pode ver que a GCM, se escuta os tiros, foi 2 tiros, pegou 2 tiros no peito dele, ele gravou, você pode ver que ele falando até que está morrendo. Que vai morrer. Isso, vai morrer. A GCM, você vê, o Corsini, pela sua experiência, a GCM não pode chegar assim e invadir a casa de ninguém, pode? Não pode, né? Não, arrombar sim. Arrombou. Não pode fazer isso. Agora vamos ver. Está muito estranha essa ocorrência, está muito estranha, então, né? A princípio ele estaria desarmado. A GCM está alegando que ele veio com um facão, né? Não. Mas pelos áudios que está aí, pela gravação dos mentes daí. Não parece que essa circunstância não. De defesa, matou o senhor, né? Ele é uma pessoa trabalhadora. Você pode ver pelo que a família dele fala, é uma pessoa idônea. Você vê, e a mulher, a pingaiada lá, que também, né, estava com um monte de gente lá tomando as cachaças lá, chegou bêbada, ele não quis abrir a porta, né, para ela. Você vê que ela também chamou o pessoal, chamou a GCM e foi lá. Ela também está errado. Por isso que eu falo, Corsini, precisa de mais preparo, precisa de muitos GCMs aí, precisa de um treinamento específico. Porque você vê, um GCM desse daí, Corsini, não tem preparo nenhum. Agora vamos ver se ele vai ser expulso, vai ser preso. Ele não poderia entrar lá na casa da pessoa, arrombar a porta e atirar no senhor. Primeiro ele teria que saber da história. E lá a gravação que está no celular, né? Ele não. Você pode ver que não condiz com o que o GCM falou. E na gravação está bem claro que eles não se identificaram como guardas civis metropolitanos. Sim. Não houve uma identificação. Por isso que acho que ele pensou que quem estava arrombando seriam as pessoas do bar. Sim, por isso e não a GCM, né? Porque primeiro você se identifica, olha, que a GCM, Polícia Municipal, GCM, né? Não se identificaram, porque está gravado. A gravação não tem essa identificação. Engraçado que ele falou, o Geraldinho pegou e deu uma facão usada no celular, que pegou o pessoal. E o celular intacto. Intacto. Então o que acontece? Não se identificaram. Se não se identificou, não pode arrombar. Sim. Primeiro se identifique e fala, abre aqui, que aqui é a polícia. Sim. Isso não ocorreu. Então não podia arrombar desse jeito. E muito menos atirar, né? Muito menos atirar. Muito menos atirar. Até mesmo porque a GCM ela tem aquela arma que não é letal, né? Exatamente. Que é a arma não letal. Nesse caso, qual o primeiro passo aí que deve ser tomado pela corregedoria da GCM? Apurar os fatos. Primeiro tem que apurar, a corregedoria vai apurar no âmbito administrativo da prefeitura de lá, né? Certo. E a Polícia Civil vai ter que apurar se houve mesmo uma legítima defesa ou não. Sim. Então, todo esse áudio que está aí, que ele gravou, toda essa circunstância vai ter que ser apurada nos dois âmbitos, Prefeitura e Polícia Civil. Esse áudio aí que foi pego, na hora que o Geraldinho foi para o hospital, o pessoal da saúde lá, a enfermeira, que pegou o celular e viu e entregou para a polícia. Se o GCM tivesse pegado, tinha dado fingerprint nesse celular. Foi a agente de saúde que pegou isso aí. Foi a agente de saúde. Ainda bem que a apuração vai poder ser mais exata para saber o que aconteceu. E para a pingunça não vai sobrar nada, né?
Para ela, a princípio, não. A princípio era um caso particular entre eles, de ciúmes, dela estar no bar e ele não querer que ela fique no bar. A princípio seria isso. Dela, não. Certo. Ela tinha direito a entrar na casa? Tinha. Se ela mora com ele, se ela mora com ele, teria. Mas o que os policiais municipais, a GCM devia ter feito? Se identificar na portaria... aqui é a polícia, por favor, abra a porta. Sim, sim. Sim, mas não sair arrombando. Mas, a gravação tá bem clara que não houve identificação como policial. A pessoa conhece a pessoa 2 meses e já leva para casa. Acaba dando isso aí. Não sabe problemático. Bom, Corsini, vamos pro próximo caso. Isso aí vem de São Paulo, não vem do Rio de Janeiro. É do Rio? É do Rio de Janeiro. Um feirante lá, de 20 anos, foi assassinado por um policial que estava de folga. Pedro Henrique, de 20 anos, ele foi assassinado pelo um policial, um sargento da Polícia Militar. A mulher desse sargento começou a gritar e apontar o Pedro que tinha roubado ela. Só que mentira, ela não conhecia e tinha sido outras pessoas. Exato. Ele vem já atirando no rapaz. Atirando. E matou esse jovem, o Corsini. E ele estava trabalhando na feira naquele momento que foi morto. Ele é vendedor de pastel, estava trabalhando naquele momento. Não sei se foi confundido pela mulher que indicou que era ele que havia roubado, né? Havia cometido um crime. Certo. A única coisa que sabemos é que o sargento já saiu atirando contra esse jovem que estava trabalhando na barraca de pastel. Sim. E você pode ver que na viatura o covardão começa, não quer que não quer ser o pessoal da identificado, imprensa lá, ergue o o vidrinho lá. Na hora de aprontar, esse covarde foi lá e atirou no rapaz, sem nenhuma noção, né? Exatamente. Pode ser expulso também, não pode? Provavelmente ele vai ser expulso, ele vai responder por homicídio qualificado. Por quê? A partir do momento que ele atirou, aquela pessoa que estava lá, não está vendendo pastel, não está armada. Sim, sim. Não está armada, não justifica. O que ele poderia fazer? Abordar a vítima, certo? E aí sim, averiguar se foi ele que cometeu o crime, não. Aí seria facilmente o pessoal da barraca falar, não, mas ele está com a gente aqui trabalhando já há um tempo. E no caso, a mulher dele que fez uma falsa comunicação do crime, ela não pode... Porque ela comunicou um crime que não é... Não, ao que parece, não sei se o crime ocorreu ou não. Ela identificou erroneamente ele, né? A princípio, ela vai dizer, olha, eu pensei que era ele, é muito parecido, eu apontei. Que custou a vida, né? Até aí, custou a vida. Mas o quê? Por causa do policial militar. Ela vai, com certeza ela vai dizer, olha, eu não queria que atirasse nele, eu não queria que ele matasse ele, eu queria que averiguasse se era ele que cometeu o crime contra mim ou não. Mas o policial, não sei por que motivo, já saiu atirando nesse pobre rapaz trabalhador e revoltou todo mundo, inclusive naquela feira. Você vê que a hora que ele está passando aí, a esposa do rapaz quase vai para cima dele, né? E é todo folgadão, né? Todo metidão aí, né? Um covarde, né? Mas tirou a vida de um rapaz de 20 anos que estava trabalhando, né? Exatamente. Mas você vê o tratamento diferenciado que os policiais militares do Rio de Janeiro fez, né? Trás lá. Protegeu ele e tal. Mas ele tem que ser preso e tem que ser expulso da corporação. Não, tem que ser expulso. Exatamente. Porque tem bons policiais que nós falamos aqui, mas para mim, ele é um bandido. Matou uma pessoa que não merecia lá, porque ele estava trabalhando, as câmeras, tudo comprova isso. São esses policiais, são esses GCMs que mancham a corporação da GCM, que mancham a corporação da Polícia Militar, porque são corporações sérias, são corporações que defendem a sociedade. Mas tem uma laranja podre, né? Deve ter mais um? Não dá? Corsini. Não dá mais. Ele falou que não dá mais. Um caso macabro aí, mas vamos deixar para a semana que vem. Não dá mais. Pessoal, vamos aos comerciais e voltamos com o Giro das Estrelas. Você sabia que é possível ter um sorriso novo em apenas um dia? Aqui na Odontorriva temos a tecnologia de carga imediata, que consiste na instalação de implantes e próteses sobre implante no mesmo dia. Nossa equipe de especialista está pronta para transformar o seu sorriso com segurança e qualidade.
Além disso, atendemos todas as especialidades na odontologia, como odontopediatria, endodontia, dentística. Diga adeus ao desconforto das próteses móveis e sorria com confiança. Agende sua avaliação na Odontorriva e descubra como é fácil sorrir de novo. Carga imediata é aqui. Odontorriva, seu sorriso, nosso compromisso. Vem! Pessoal, voltamos aos comerciais. Corsini, a diretora deixou a gente falar do caso lá. Ela tá boazinha hoje, a Macabro. diretora tá macabro boazinha, hein? esse caso terrível, Corsini. Cortaram esse senhor e colocaram na mala, Corsini. É macabro mesmo, Macabro mesmo. É macabro. Só para você ter uma ideia, esses 3 indivíduos que estão passando aí, ó, esse primeiro... Eles estão entrando, né? Isso, estão entrando. Acho que é um hotel, pensão. Isso. Esse que está de chapéu aí é o Sidney. Esse é a vítima. Ah, vítima. Ela tá meio cambaleante. Isso. Tá encostando na parede. Ah, tá. Parece que ele está bêbado, né? Parece que tá bêbado. Você vê que já é 4h30 da madrugada, ele está passando aí, com esse chapéu aí. Ele tem 53 anos, é o Sidney. Só que, coitado, ele nem esperava. Esses outros que estão passando aí são os assassinos. Um tem 20 anos, né? Um tem 23 e outro 52 anos. 52. Eles entraram na casa, você pode ver que eles entram na casa e fazem o sinal da cruz. E o Sidney também faz. Só que eles entram lá, começam a discutir, ninguém sabe o que acontece. Segundo, o pessoal falou que eles... o Sidney, ele tinha um caso com a mulher de um deles lá. No relato da polícia, que eles foram questionados. Só que ele vai lá e corta a metade e sai nessa caixa, essa caixa que ele está saindo. Já é de manhã, né? Isso. Não, de manhã eles saem os dois, Isso. Depois, na hora do almoço, a caixa. Isso. É isso, Essa caixa aí é metade do corpo do Sidney. Nossa. Metade. E depois eles pegam em outro saco, né? E saem com outro saco e dispensam lá no lixo, lá, Corsini. Você vê nesse caso, Corsini, é um homicídio simples porque o que eles fizeram aí é coisa de filme, cara. É qualificado meio Esse cruel. caso ainda, veio de Brasília. Cruel, né? Cruel. E ainda o cadáver, né? Ainda o cadáver, que cortou no meio, cortou em pedaços, ainda vai ter isso. E eu acho que é premeditado, porque você veja bem, na hora que eles vêm, eles atraem, casa, né? Ele atrai ele. Você pode ver ele. que, pelo jeito, embebedaram ele, porque você vê que o Sidney veio, entra na casa, vai segurando pelas paredes, e ele já estava com intenção. Você pode ver que na hora que ele entra na casa, faz até o sinal da cruz. Mas o sinal da cruz para matar uma pessoa, Edson? Nunca vi isso. É a primeira vez que alguém se benze e vou matar essa pessoa. E o Sidney, coitado, acho que viu o outro lá, estava manguaçado, fez a mesma coisa. Imitou, e mal sabia que ia ser executado. Cortaram ele, colocaram nessa caixa aí, ó. Depois o restante do corpo colocou no saco de lixo lá. Ainda bem que tem essas imagens e que eles foram identificados e confessaram o crime. Isso. E segundo a informação, o Sidney era morador de rua. Né? Morador de Por rua, isso que fica meio estranho falar que tinha um caso com a mulher de um, depois falou que era homossexual. Tá meio estranha a história, precisa ser investigada. Tem que investigar porque não está batendo. A polícia interrogou separados, né? Certo. Um disse, não, é porque ele estava saindo com a mulher do outro. O outro rapaz, não, é porque eles tinham uma relação homossexual e deu um problema. Então, os motivos desse homicídio cruel vai ter que ser apurado. Agora, que nem tem o Augusto César de 23 anos, né? 23, que tem 23, o outro tem... O Gerson tem 52 e a vítima 53 anos. Agora, o que eu queria perguntar. Esse tem 23 anos, o outro 52. A pena é igual para os dois, porque um é menor de idade? Assim, menor de idade, assim, Não, ele teria uma atenuante na pena se ele tivesse menos de 21. Menos de 21, né? Menos de 21 teria essa atenuante. Certo. Mas ele com 23, ele vai responder igual ao outro de 50 e poucos anos. Mas eu acho que foi para algum efeito, né, espiritual, né? Porque ele se benze lá, né? Então, é exatamente isso. Isso é algo que tem que ser realmente apurado, algo que, né? Porque tem louco para tudo, realmente, e parece que alguma seita, alguma coisa, porque você matar uma pessoa e cortar ela em pedaços, não é comum isso. Precisa ser investigado isso aí. Precisa investigar disso. Corsini, não dá mais tempo, a diretora falou para chamar a vinheta. Pessoal, chama a vinheta de Giro das Estrelas. It sound right, boy.
Coxine, hoje você que vai apresentar o Giro das O Estrelas. Giro das Estrelas comigo. Quer pôr a peruca ou vai sem peruca? Não, eu olhei lá no camarim, não tinha nenhuma que combinasse com o meu rosto. Não, mas Eu tipo vou assim, a fi- diretora esse- pegou uma lá, caprichou. Mas não ficou legal, não. Se Meu rosto raspar a não barba é. e colocar essa peruca, vai ficar Será? top, Vamos vai. experimentar no próximo programa? No próximo vamos, programa. vamos experimentar então. Aquela polêmica lá do Lobão lá que aconteceu lá? Ó, o Lobão estava fazendo um show e o famoso Toca Raul. Em todo barzinho tem. Toca Raul, Toca Raul. Ele se sentiu ofendido, alegando que talvez o público achasse que o show dele não estava bom. Sim. Aí ele disse que não vou tocar a música desse mendigo. Mas eu acho também que, bom, se o pessoal pediu, porque a música dele não tá legal, né? Senão não tinha pedido. Agora, fazer um comentário desse, Raul Seixas cantava muito. Olha, eu gosto do Lobão, sou fã do Lobão, eu gosto das músicas não gosto, dele. Eu eu sou não gosto. dos anos 80, o Lobão dos anos 80, né? Mas quem é o Lobão na fila do pão para falar mal de Raul Seixas, né? Raul Seixas é o nosso rei do nosso rock. Eu prefiro, o baiano Raul Seixas. a música do Belo que do Lobão. Eu nunca gostei da música dele. Lobão é importante, ele é importante no nosso pop rock, porém não se compara ao Raul Seixas, né? Sim. Ao que parece, ele tentou se retratar depois de reclamações da filha do Raul, né? Dizendo que não era bem isso que ele queria, Certo. que ele queria dizer, né? não quer, mas Mas tá foi muito registrado, forte falou. falar que é mendigo, puxa vida, né? Deveria ter respeito, né? Respeito. Não adianta ele falar que não falou, porque tá filmado, tá gravado lá, e o pessoal só pediu para ele cantar. Deveria, eu acho que ele foi mal educado. Deveria cantar, qual o problema? O Raul Seixas, ele é muito considerado na área do rock, inclusive o Camisa de Vênus trouxe o Raul Seixas para fazer show juntos. Fala, você é o rei do nosso rock, você vai fazer show conosco. Sabe por quê? Né? O próprio Chitãozinho Choró. Quantas vezes eu vi o pessoal pedir música para ele canta a música de outros cantores. Cantou a música do Eduardo Costa. Eles fazem isso. Agora, por quê? Quem que é o Lobão? O Lobão é muito polêmico, né? Ele já vem com polêmicas já há muitos anos e foi infeliz, né? Ele foi infeliz. Foi feliz e vai o repúdio lá. Acho que não foi um comentário legal. Agora, acho que todo show que ele fizer, vamos falar, toca Raul, até para ver a reação dele. Para não deixar. Até ele ser expulso do palco, né? E agora, você estava comentando nos bastidores que o Bolsonaro está falando inglês? Bolsonaro. Teve esse evento na Avenida Paulista. Que lotou, hein? Lotou. Mas tem aquela, né? A esquerda fala que é 40 mil, a direita fala que é 400 mil. Tem que contar direito aquilo ali, né? Tem que fazer a contagem direito. Pelo que foi visto, foi 400 mil mesmo. Será que foi? Foi 400 mil. Mas o caso mesmo é o inglês do Bolsonaro. Ele quis fazer o quê? Uma denúncia internacional, né? Então ele falou, vou falar inglês agora, né? Só que o inglês dele virou meme na internet. Ele falou popcorn, né? Ice cream sellers. Ele quis dizer, vendedores de pipoca e vendedores de sorvete estão sendo presos injustamente no Brasil, né? Só que o inglês dele foi tão ruim, tão ruim, que eu vi na internet os americanos nem entendendo o que ele queria dizer. Mas você acha que ele quis chamar a atenção do Donald Trump? Será? Pode ser, né? Pode ser? Pode ser. O Trump é mais ou menos igual a ele aí, né? Certo. O Trump agora entrou com um tarifaço aí, né? Contra o mundo aí. Parece que tá meio arrependido, né? Mas eu tenho um colega aí que fala inglês. Fala inglês? Tomou as 2 cachaças, o Ebel. Tomou as 2 cachaças, fala inglês. O Ebel? O Ebel tá ali, ó. Ele fala, tomando as coisas, já começa a falar inglês. Fala inglês, japonês, chinês, fala tudo. Igual caneta azul. Mas não é o caso do Bolsonaro. Não, o Bolsonaro ele quis fazer uma denúncia internacional, mas ele não sabe falar inglês, né? Tá. Mas ele traduziu, ele falou, eu vou traduzir para você. Mas que veio 400 mil, acho que veio sim, tinha muita gente lá. Tá. Mas enfim, dá tempo de fazer o comentário, diretor? Você ficou sabendo da festa de Suzano, né? Festa que de foi um Suzano. sucesso. Foi um sucesso. Suzano Fest. Estava bem organizado lá. Inclusive, parabéns para o prefeito Pedro lá, né, cara? Que foi bem organizada a festa. Bem organizada. Inclusive, a diretora fez a cobertura da festa lá, viu? Exclusiva. Fez? Eu vi ela lá. Estava lá, fotos, no cara. palco, Pedi para ela para ver os artistas. Não, você fica no seu canto, vai só eu. Só ela. Foi lá. Mas foi a festa organizada, né? Parabéns aí os organizadores. Mesmo que chovesse lá, estava todo mundo acomodado lá. Exatamente. Não, isso foi perfeito, porque o tempo não estava muito bom. Além do frio, né? Sim. Estaria um frio danado. Aquilo lá ficou uma temperatura legal. Eu fiquei sabendo que teve uns gritos lá, você ficou sabendo, não? Gritos? A diretora que falou pelo ponto aqui, teve uns gritos. Quem foi gritou lá? Jéssica?
O que me parece que foi no show do Belo, parece que o Belo se atrasou, o pessoal se revoltou, né, pelo atraso do Belo, Certo. e alguém foi até o palco tentar, né, defender Reclamar. um pouquinho, reclamar também, mas não deu muito certo, começou a ser muito vaiada, essa pessoa foi vaiada, e acabou não participando até das outras apresentações. Mas, com exceção dessa do Belo, que o Belo atrasou, o Samuel Rosa, por exemplo, ele fez um show no domingo. Ele teve a preocupação de iniciar o show às 10 horas mesmo, porque ele ainda falou, olha, todo mundo assim, aqui vai trabalhar na segunda, então nós vamos entrar no horário. E entrou no horário, Mas parabéns a essa no caso do Belo, né? acho que pegou trânsito. O pessoal fala, mas pegou trânsito. O Belo, não sei se ele está muito estrela, não, achando que pode entrar depois da meia-noite, 1 hora, Não, né? ele Espero, atrasou um pouco. atrasou. Cursinho, não dá mais tempo. Pessoal, encerramos por aqui e fique com a programação da Rede TT. E na próxima, pessoal, prometo que o Cursinho vai pôr uma peruca, tá bom? Tchau e fique Combine com Deus. comigo, E né? até Tem que amanhã, se combinar Deus quiser. comigo. Devia estar sentindo a morena pelo São Bernardo. Bora. Tudo isso agora, no Alto Tietê em Alerta com Edson Tavares.